Olá, aqui é a pastora Vilma com mais uma reflexão para você pensar hoje. Eu não vou fugir de lutar, não vou desistir nem parar. É interessante como as coisas acontecem para nos trazer a realidade. É como um choque de realidade assim para a gente. Aconteceu isso alguns dias atrás comigo. Logo que começou esse isolamento, eu acho que na primeira ou segunda semana, o meu telefone tocou e eu atendi e era uma moça super gentil, educada e com uma voz assim super acolhedora e ela dizia: "Oi, pastora Vilma, aqui é fulana de tal". E aí eu: "Oi, tudo bem?". E como sempre, né, eu digo: "Posso ajudar em alguma coisa?". Ela disse: "Não, eu estou ligando para a senhora porque eu quero saber se a senhora está precisando de alguma coisa, que eu faça alguma compra para a senhora". E ela foi falando aquelas coisas que a gente fala para as pessoas que são idosas e estão impossibilitadas de sair. E eu disse que não, muito obrigada e tal. Ela se despediu, muito gentil, e eu fiquei muito contente até com aquele telefonema. Mas quando eu terminei de desligar, eu me toquei. Gente, eu sou uma idosa. Eu sou uma idosa. Eu estou fazendo 59 anos, mas eu achei interessante porque já tem gente olhando para mim como uma idosa. E eu fiquei naquele dia pensando sobre isso, porque pode parecer até bobeira isso para você, mas eu não me enxergava como uma idosa, porque tenho disposição, sou muito lúcida, minha cabeça, para mim, ela não é uma cabeça de um idoso ainda, pelo menos daqueles idosos bem idosos mesmo, não. Então, assim, mas aquele ato daquela moça me fez parar para refletir sobre a minha vida, sobre coisas que eu deixei para trás, coisas que eu não realizei, coisas que eu poderia ter feito melhor, coisas que eu não deveria ter feito e fiz. E hoje eu quero te levar a pensar sobre isso. A Bíblia fala assim que os nossos anos, eles podem chegar até a 80 anos, mas na verdade, depois disso, a coisa vai se tornando um pouco de enfado e cansaço, e logo nós voamos. E é essa frase que eu quero pegar desse versículo: e logo voamos. A nossa vida é um sopro. E tá aí a prova disso. Chega alguma coisa invisível, leva não sei quantas mil pessoas, milhares de pessoas, e a gente fica olhando. E eu tenho conversado com várias pessoas atendendo online, né? E as pessoas, a grande maioria, tem dito para mim assim: pastora, eu deveria, tá vendo? Ter feito um concurso público. Tá vendo, pastor? Eu deveria ter aceitado aquele emprego e eu não aceitei, e agora eu estou nessa situação. Eu deveria ter feito uma poupança e não fiz, e agora estou me vendo numa situação terrível. Eu deveria ter sido mais comedido nas minhas compras. Eu poderia. E as pessoas estão muito nessa. Por quê? Porque chegou um momento de crise, e é uma crise global, não adianta sair daqui para ir para outro lugar, porque o mundo inteiro está assim. Chegou um momento em que as pessoas que semearam, que conseguiram semear algumas coisas, que conseguiram ser um pouco mais planejadas, que vinha trazendo a sua vida organizada, e agora eu estou falando tanto financeiramente quanto emocionalmente, claro que eu estou falando dentro de uma situação de uma normalidade, mas as pessoas que tiveram cuidado com isso, as pessoas que trataram do seu caráter, das suas emoções, as pessoas que cultivaram bons relacionamentos, as pessoas que aprenderam a viver bem com elas mesmas, as pessoas que se planejaram financeiramente, que vêm com a vida sem muitas dívidas, sem muitas extravagâncias, pessoas que não deram passos maiores que suas pernas. Essas pessoas, elas vão conseguir passar por esse momento não com facilidade, mas de uma forma um pouco mais leve.
Pessoas que deixaram sempre para depois, que procrastinaram, que deixaram seus planos, seus sonhos sempre para depois, sempre com uma desculpa, com uma autossabotagem, essas pessoas estão sofrendo muito e eu não sei qual é a sua situação hoje, querido e querida. Você que está me ouvindo hoje. Eu não sei em qual categoria você se encaixa. Também tem aquelas pessoas que se planejaram, que tiveram cuidado com a vida, mas que circunstâncias adversas vieram e solaparam a sua vida. Também tem essas. Mas seja lá qual categoria, em qual categoria você se encaixa, a verdade é que nós precisamos aprender a viver o aqui e o agora. Aprender a aproveitar o melhor possível o nosso tempo e, principalmente, passar a nossa vida, viver a nossa vida com Jesus, viver a nossa vida de modo digno dele, viver a nossa vida repleta de sabedoria, para que quando chega o dia mau, para que quando cheguem os momentos difíceis da vida, nós consigamos passar pelo menos de uma maneira mais leve. A Bíblia fala que lembra do teu Criador no dia da tua juventude, antes que venham os tempos dos quais você vai dizer, olha, eu não tenho neles prazer. E o viver com Jesus, o estar com Jesus, o ser conduzido por Jesus é um caminho maravilhoso que, mesmo tendo agruras, mesmo tendo lutas, mesmo tendo tribulações, o próprio Espírito Santo de Deus, aquele Consolador que Jesus deixou para nos guiar, ele vai nos conduzindo e mesmo que existam pedras no caminho, mesmo que existam coronavírus, mesmo que existam mortes, mesmo que as coisas difíceis, a economia fique difícil, o Espírito Santo sempre vai conduzir aqueles seus por caminhos, por veredas planas, a Bíblia fala. Mesmo em situações difíceis assim, nós vamos conseguir ultrapassá-las com paz no coração, com serenidade na alma, sem surtar. Então, o meu chamamento hoje para você pensar é o que você tem feito da sua vida. Talvez jovens estejam me escutando aqui. Talvez idosos estejam me escutando. Então, para o jovem, jovem, lembre-se, Jesus tem que ser incluído na sua vida. Jesus é parte principal da sua vida, para que você possa andar por essa vida e viver de modo digno. O idoso pode olhar para trás e dizer, poxa, eu não fiz muita coisa, ou eu poderia ter feito mais, ou eu poderia ter escolhido outros caminhos, mas lembre-se que você ainda tem anos pela frente. Inclua Jesus em tudo isso. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele que vai nos conduzir por veredas planas, mesmo em momentos tão difíceis como esse que nós estamos passando. Então, lembre-se do seu Criador, seja lá na sua juventude, seja numa fase mais adulta, seja na fase idosa, sempre teremos alguns anos mais à frente, sempre teremos alguns dias mais à frente, a menos que o Senhor nos chame e nós voemos. Mas sempre teremos oportunidade de no futuro colhermos o que estamos fazendo hoje. Mas sem Jesus, sem o Deus Pai, o Espírito Santo que nos guia, sem essa trindade perfeita fazendo parte da nossa vida, sendo prioritária na nossa vida, nos conduzindo em todo bom caminho, nós nunca vamos conseguir passar por dificuldades de uma maneira digna. Então, querido e querida, aproveite esses dias, não para chorar, não para surtar, não para ficar falando mal do governo, mas aproveite esse dia para fazer coisas relevantes para o reino de Deus. Aproveite esse dia para conversar com um amigo de coração para coração, de maneira sábia. Aproveite esse dia para parar de mandar essas listas intermináveis de transmissão. Eu sei que algumas pessoas mandam essas listas, põem as pessoas nessas listas de transmissão e vão mandando as mensagens. E elas querem ser tão gentis, mas na verdade a grande maioria das pessoas detestam receber essas mensagens de transmissão.
Então, ao invés disso, escolha 3, 4 pessoas e fale ao coração dessas pessoas e mande uma mensagem de verdade para essas pessoas ou ligue para essas pessoas. Faça algo relevante realmente antes que a gente chegue num ponto e diga, poxa, eu poderia ter feito. Essa semana eu tenho recebido várias notícias de pessoas que estão falecendo, pessoas até queridas minhas ou pessoas que estão perto de um possível falecimento. E a minha mente vem assim, poxa, eu poderia ter saído mais com essa pessoa, eu poderia ter estado mais com essa pessoa era tão preciosa. E eu me incluo nisso também, mas a gente precisa parar com isso e começar a fazer as coisas de uma maneira significativa. Então eu quero te desafiar, lembre do teu Criador todos os dias da sua vida, antes que cheguem dias maus. Lembre-se que enquanto você estiver vivo, você pode incluir Jesus, o Deus Pai, o Espírito Santo na sua vida de maneira prioritária e você vai conseguir passar dias maus de uma maneira mais serena. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz.